Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. É um momento de muita alegria estarmos juntos novamente. Mais um Shabbat que o Senhor nos preparou. Sendo abençoados. Estamos acompanhados aí de nossos irmãos, mais irmãos chegando, mais irmãos crescendo na presença do Eterno, mais irmãos encorpando o exército de nosso Senhor. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Meus irmãos, vamos trazer uma palavra aqui em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Que o Senhor esteja conosco. O tema da nossa mensagem de hoje é nosso lugar. Curvemos nossas cabeças. Pai eterno, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó meu Senhor, nós não temos nada a lhe oferecer, nada a oferecer ao nosso próximo, porque nós não somos nada, Pai. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Pai. Fale conosco, por favor, através da Tua palavra, a Tua palavra, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Que o Senhor use, Senhor, nossos sentidos para estarmos mais próximos de Ti, em nome do Senhor Yeshua. Nossa boca para falar aquilo que Te agrada, nossos ouvidos para ouvir e compreender, Senhor, aquilo que vem de Ti e somente aquilo que vem de Ti. Usa-nos, Senhor, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, por favor, em nome de Yeshua. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Tema da nossa mensagem de hoje é nosso lugar. Nós chegamos na Parashá 44, a porção semanal que nos é separada para estudarmos. E essa porção de hoje se chama Devarim, palavras. Entramos aí no quinto livro, o livro de Deuteronômio. Nosso lugar. Nós entramos no estudo do último livro da Torá, o livro de Devarim, que quer dizer, em hebraico, palavras. E também é conhecido como Deuteronômio, palavra oriunda do grego, que nos remete à ideia de repetição da lei. Meus irmãos, nós sabemos que a Torá é profética. Não se trata apenas de um livro de relatos históricos, ou um livro de leis, mas se trata de um livro de relatos proféticos, onde o Espírito do verdadeiro Deus, nosso Pai eterno, Ruach HaKodesh, fala através de relatos que ela contém, dos ensinamentos que ela contém, e de forma atemporal. Relatos do livro de Devarim não servem apenas ou serviram apenas para aqueles povos, naqueles tempos, naqueles dias, mas serve para nós, aqui hoje, e servirá para quem vir depois de nós, se assim o Senhor permitir. O próprio Senhor Yeshua, em suas falas, menciona que Moshe escreveu a meu respeito. Palavras do Senhor Yeshua. Moshe escreveu a meu respeito. Atemporal, profético. E não foi só uma vez que isso ocorreu. Meus irmãos, acreditem, a Torá é profética. Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, fala em Colossenses 2 que as coisas que a Torá contém, a santidade, a separação, a distinção de alimentos, as festas, os calendários do Eterno, tudo isso aponta para as coisas que estão por vir. E a parte central de tudo, a substância de tudo, é o próprio Mashiach, o nosso Senhor Yeshua. É muito importante termos uma percepção diferente, mais aguçada, de enxergar a Torá com outros olhos, com olhos diferenciados. Isso é muito importante que tenhamos e que percebamos. Precisamos ter sensibilidade. O que será que o Eterno tem reservado para nós? O que será que Ele quer que aprendamos com a Parashá Devarim? Por que o formato desse livro é diferente dos outros 4 anteriores? Devarim é um compêndio e ele tem muitas histórias, tem leis, mas que não são tratados como os outros livros, mas as mesmas leis tratadas de forma diferente. Igual, mas diferente.
são as mesmas leis, mas com outra ótica, com outra aplicabilidade, uma verdadeira explanação jurídica. Pesquisando a respeito, eu não sabia, eu descobri que advogados gostam de estudar Devarim, justamente pela forma que eles aplicam as mesmas leis já tratadas anteriormente, só que a visão que Moshe traz naquele momento é muito especial, é muito importante, é diferente e nós precisamos entender. Em Devarim, Moshe quis ter a certeza de que antes de adentrarem a Terra Prometida, o povo adentrar ali Canaã, que as leis seriam compreendidas. Então ele faz uma releitura das leis. Mas não tem só lei, não tem só relato histórico da caminhada dos filhos de Israel, não é só isso que trata. Mas por que tem relato histórico? Porque o povo vai enfatizar Devarim na importância da aliança. Para ter aliança é necessário saber de onde vem. De onde veio o povo. Para ter aliança é necessário ter contexto histórico. Não se faz aliança com alguém sem contexto, sem base, sem histórico, sem vivência. Senão a aliança está afadada ao fracasso. E popularmente, nós temos um termo muito conhecido, que é uma aliança furada. Uma aliança tem um contrato, onde você precisa conhecer o contratante ou o contratado. Tem dados, informações, tem cláusulas, tem responsabilidades mútuas, tem multas. Para quem tomar a decisão, é lógico, e descumprir o desacordo, né? Mas Moshe, através da Ruach HaKodesh, lembra o povo de sua aliança. Essa é a mensagem. Ensinando a respeito da ética divina, do coração, a respeito da importância da aliança com Hashem, a Torá do coração, mostrando profeticamente o seu poder através do sobrenatural, da esperança de que aquelas palavras ditas ali seriam cumpridas através do poder sobrenatural de Hashem, profeticamente. Mostrando o que o Pai tem para seus filhos e preparando para os dias vindouros, mostrando ao povo da aliança o retorno e a restauração do povo do Eterno. A proposta de Devarim, se apresentando com um conteúdo num formato de relatos e tudo que o livro agrega e que quer mostrar, é uma alusão profética àquilo que o Eterno precisa que seu povo absorva para enfrentar os maus momentos, os dias maus, os dias vindouros, os dias que hão de vir. Dias de negação e abominação, dias de aversão às leis de Hashem, cada dia mais presente com aversão à moral do Eterno, aversão à ética divina, aos valores que o Eterno nos ensinou, nos deixou, os verdadeiros valores, onde o mundo se opõe e põe isso em jogo. O mundo põe isso em xeque, mas Devarim representa um mapa para a restauração, a chave que precisamos, que necessitamos para enfrentar nossos dias. Iniciando o 5º livro da Torá, que é um grande discurso de Moshe Rabbeinu, falando antes do seu falecimento. Devarim é um formato e ele traz um formato ali que é ajuntado, formando um discurso, o discurso de Moshe que ele faz a seu povo, o povo de Israel, o povo do Eterno, que foi incumbido a ele de estar guiando na Terra Prometida, para a Terra Prometida. Nos últimos dias de sua vida, no entanto, o povo acompanhava a Moshe e seguia suas palavras, porque ele mostrava como exemplo de devoção, de proximidade com o Eterno e de liderança, que ele era confiável. Então o povo o ouvia, o povo acompanhava
e estava ali nas planícies de Moabe, bem diante da terra prometida. Moshe sabia que estava prestes a se despedir do povo. Ele não entraria na terra prometida junto com eles, mas então reuniu toda a comunidade para relembrar os acontecimentos dos últimos 40 anos. O objetivo era ensinar e fortalecer a fé do povo que preparava para uma nova fase. Moshe começa lembrando de como o Eterno os tirou do Monte Sinai e prometeu que daria a eles a terra de Canaã, a mesma que fora prometida aos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Mas logo no começo da caminhada o povo cresceu muito e Moshe explicou que não conseguiria mais julgar todos os casos sozinhos. Por isso ele nomeou juízes e líderes para ajudá-los, escolhendo homens sábios e tementes a Deus, tementes ao Eterno, tementes a Hashem. Depois Moshe relembrou os episódios dos espias, onde o povo, chegando na terra prometida, pediu que fossem enviados homens para observar o local, e Moshe concordou. Escolheu 12 representantes, sendo um de cada tribo. Os espias voltaram, dizendo que a terra era boa, mas que os povos que viviam ali eram fortes e suas cidades eram fortificadas. Em vez de confiar em Hashem, o povo ficou com medo. Eles choraram, se revoltaram, disseram que seria melhor voltar para o Egito. Moshe recorda, por causa dessa reação, que Hashem decretou que aquela geração não entraria na terra prometida. Apenas Caleb, da tribo de Judá, e Yehoshua, da tribo de Efraim, entrariam, porque confiaram em Hashem e permaneceram fiéis. Depois disso, alguns homens tentaram invadir a terra por conta própria, sem a presença de Hashem. Eles foram derrotados pelo inimigo. Moshe explicou que isso aconteceu porque o povo agiu por impulso e não seguiu a orientação de Hashem. A palavra continua com Moshe contando como eles passaram por muitos anos andando ao redor da terra de Edom e Moabe. Hashem disse que eles não deveriam lutar contra esses povos, pois aquelas terras não seriam dadas a Israel. Eles tinham de seguir a caminhada com paciência e obediência às ordens divinas. Mais adiante, Hashem permitiu que o povo enfrentasse 2 reis poderosos, sendo Sihon, o rei do Emori, e Og, o rei de Bashan, onde Hashem entregou esses reis nas mãos do povo de Israel e conquistou suas cidades e territórios. Essas cidades conquistadas ficaram com as tribos de Reuven e Gad, e uma parte também com a tribo de Menaché. Ele relembra que o mesmo com todas as conquistas, o povo ainda não tinha cruzado o Rio Jordão. E aquilo que eles estavam obstinados, aquilo que eles queriam, a verdadeira promessa do Eterno ali para eles, a terra prometida, estava por chegar. Estava do outro lado e ainda seria conquistada sobre a liderança de Yehoshua. Então Moshe diz a Yehoshua diante de todos: teus olhos viram tudo que Hashem fez com esses reis. Assim será com todos os reinos para onde fores. Não temas, não tenha medo, pois Hashem, o teu Deus, lutará por ti. Essas são palavras de Hashem. Palavras que Moshe falou a Yehoshua por intermédio de Hashem. Esse é um dos ensinamentos mais importantes nessa paraxá. Não ter medo. Não temer o inimigo. Porque Hashem está com aqueles que andam em seus caminhos. O livro de Devarim tem um lugar de honra na luta contra o inimigo de nossas almas. Porque todas as respostas que o Mashiach Yeshua ofereceu a Hassatan são baseadas nesse livro. Deveríamos considerar as instruções dele com muita atenção diante de lutas que enfrentamos continuamente contra o maligno, contra nosso inimigo, contra o inimigo de nossas almas, para sabermos como responder qualquer ataque, seja ele em nossa mente, seja por meio de provocações, seja por meios de setas inflamadas, seja por meio de perseguição sem sentido, seja por meio daquilo que
ele vai usar para atacar nossas vidas. Todos nós estamos embaixo de algum tipo de luta que poderemos enfrentar se tivermos conhecimento do que foi entregue a nós profeticamente através do livro de Devarim. O próprio Senhor Yeshua nos ensinou, enfrentando Hassatam no deserto e respondendo por 3 vezes com palavras desse precioso livro que tem por título Palavras, em hebraico Devarim, que é bem sugestivo, não? Segundo os nossos sábios, os nomes dos lugares listados no primeiro versículo de Devarim não são meros marcos ou localizações geográficas, mas sim de repreensão de Moshe ao povo de Israel. Ou seja, uma vez... o objetivo era apontar os seus pecados diretamente, e aí ele mencionou palavras que trouxeram à memória do povo de onde eles vieram, por onde eles passaram e do que eles haviam sido livrados. Como o Eterno estava agindo poderosamente na vida deles, guiando. No deserto, Bamidbar, que mostra a reclamação, ao menos se tivéssemos morrido no deserto, são palavras do povo, que encontra-se em Shemot 17.3, Êxodo 17.3. Outra palavra citada, mencionada, é Baravá, na planície. Pecado abominável contra as mulheres moabitas em Baal-Peor, nas planícies de Moabe, que consta em Bamidbar 25, números 25. Molsuf, oposto a Suf, na reclamação de Israel às margens do Yansuf, mar de juncos, conhecido por muitos como o Mar Vermelho, no início do grande êxodo do Egito. Param, o pecado dos espias, que foram enviados de Param, consta em Bamidbar 13, números 13. Tfel e Lavam, difamação e branco. A sua difamação contra o maná do Eterno, o maná branco, que também consta em Bamidbar 21, verso 5, números 21, verso 5. Hazerot, onde ocorreu o motim de Korah ali, contra Moshe. Dizav, muito ouro. O pecado da idolatria ao bezerro de ouro. São as palavras mencionadas ali na abertura do livro. Hashem nos lembra de onde viemos para nos posicionar para onde deseja nos levar. Na Parashá Bamidbar, no deserto, Hashem instruiu que as tribos de Israel estivessem em uma ordem clara, embaixo do seu próprio estandarte, e certamente deveria ser um acampamento muito organizado, pois todos temiam, olhavam com um certo... Porque havia um esplendor, eles olhavam os reis e outras pessoas que iam ali espiar, olhar o povo para planejar um ataque, eles achavam bonito. Não sabiam de onde vinha aquela organização. Não entendiam como que aquilo era tão organizado, com estandarte sobre cada um, sobre cada tribo, com as divisas de cada tribo, e de modo que não houvesse invasão nos limites. Não é difícil compreender o assombro dos reis ao redor, que ao verem a organização das tribos de Israel, estivessem elas acampadas ou em movimento. Porque o Eterno organizava, o Eterno demonstrou como deveria ser. E existe um sentido em tudo isso. Porque o que o Eterno faz é bom, é perfeito, é agradável. E nós temos que compreender que essa organização não será possível termos se nós não servimos verdadeiramente a Hashem. Se nós não sermos reconhecidos como povo de Hashem, como o povo fora, como nossos inimigos, como o nosso inimigo ele vai nos olhar, como ele vai nos entender. Hashem demonstra que seguindo os seus passos, os seus ensinamentos, as suas instruções, através da palavra, através das palavras contidas na Torá, o inimigo ele fica assustado. Então sigamos as instruções de Hashem. Sigamos as instruções de Hashem. Ele sabe o que é melhor para nós. Em todo tempo,
para chegar na terra prometida, Moshe lembra a cada tribo de Israel por onde e de onde eles vieram, da escravidão e de como foram libertados milagrosamente, sobrenaturalmente, maravilhosamente. Foram libertados das garras do opressor, Faraó do Egito, que não contava com a mão verdadeiramente poderosa de Hashem, que, aliás, um Deus que Faraó não conhecia, mas passou a conhecer. Literalmente, o peso da mão de um Deus de verdade ele conheceu. Um Deus que zela por seu povo, que cuida de seu povo, que trabalha em prol do bem do povo e que liberta. Meus irmãos, existe um fato muito interessante e é relatado por historiadores. Não existe e não se conhece um Deus que trabalha pelo povo que o idolatra. Os deuses, nas lendas, nas histórias, nos contos, brincam com seus súditos. Brincam com aqueles que os veneram. Mas eles não são Deus de verdade. Não são deuses verdadeiros. Porque o único e verdadeiro Deus, ele zela pelo seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele trata o seu povo. E ele traz libertação para o seu povo e não escravidão. O Deus verdadeiro, o nosso Pai eterno, Hashem, o Todo-Poderoso, aquele que nos enviou a salvação através do Mashiach Yeshua. O Deus de Israel é o único Deus e verdadeiro, todo-poderoso. O Eterno nos fez seu povo, seu próprio povo, o povo de propriedade exclusiva dele. Nós recebemos a honra de sermos um povo de Hashem. Dessa forma, ele nos deixou ordenanças, instruções, mandamentos, que são para nossa cura, para nosso fortalecimento e de modo que possamos chegar ao objetivo de nossa caminhada. Meus irmãos, vamos abrir as nossas escrituras. Yohanan, Aleph 5, vamos ler de 1 a 3 aí. 1 João, capítulo 5, verso de 1 a 3. Que diz assim, no verso 1: todo aquele que crê em Yeshua, que crê que Yeshua é o Mashiach, todo aquele que crê que Yeshua é o Mashiach, tem o Eterno por Pai. E todo aquele que ama o Pai, ama também o Filho. No verso 2, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, do Pai Eterno, amando ao Eterno e obedecendo os seus mandamentos. No verso 3, porque amar ao Eterno significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, os seus mandamentos não são pesados. É que Yohanan traz aí para nós. Não são pesados. Mas a nossa interpretação de como devemos nos portar pode nos dar uma intensidade densa para o modo de vida que nos foi proposto. Certamente, isso nos impedirá de estarmos onde devemos estar, com o propósito de que fomos chamados para ocupar aqui nesse Olam. No início dessa paraxá, Moshe lembrou ao povo que o Eterno havia dito: Havlachen shevet bahar hazeh. Vocês já ficaram tempo suficiente nessa montanha. Ele ordenou que prosseguissem a jornada para possuir a terra prometida. Se Hashem não disser a nós que estamos tempo demais em torno do mesmo lugar, sem nenhum progresso, ou seja, sem evolução alguma, podemos permanecer em ciclos contínuos em nossa vida, sem nos darmos conta de que estamos estagnados de fato, perdendo oportunidade de expressarmos nosso amor por Hashem por meio do cumprimento do que Ele nos determinou. Todos aqui, irmãos, todos aqui que são pais, e também lembro aos filhos esse fato de que o pai se sente amado quando vê que o filho lhe tem confiança.
O pai, ele se sente amado quando ele percebe que o filho tem confiança nele. E isto é uma verdade. Filhos, entendam que os seus pais se sentem amados quando vocês demonstram confiança a ele. Seria diferente com o nosso Pai que está no céu? Rodear a mesma montanha pode não ser perceptível a nós, por podermos estar em movimento constante, fazendo algumas coisas diferentes, mas jamais chegando a nosso lugar. Meus irmãos, onde é o nosso lugar? É o tema da mensagem de hoje. O lugar determinado por Hashem para nossas vidas. Por acaso você está andando em círculos? Por acaso estamos andando em círculos? Essa é uma reflexão. Nós podemos nos lembrar que um preço imenso foi pago por cada um de nós por Yeshua. E mais que nunca precisamos ter coragem de seguir na direção que fomos chamados para caminhar. Porque não é confortável o desconhecido. Nós não gostamos daquilo que nós não vemos, nós não gostamos daquilo que nós não sabemos, nós não gostamos do novo. Gostamos de caminhar pelo caminho que já conhecemos. E tudo que é novo, que nos é proposto, certamente nos trará retração e até mesmo medo, justamente por ser desconhecido. Lemos hoje sobre palavras do profeta Yeshayahu, Isaías, na porção da Haftará, mas Yeshayahu teve também esse choque de realidade. E ao ter uma visão celestial, ele reconhece de onde ele havia vindo, como um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de lábios impuros, e a consciência de sermos chamados como estamos, mas que podemos evoluir com a ajuda de Hashem, para estarmos em nosso lugar. Ele é a única força que nos capacitará para deixarmos de rodear esta montanha, a montanha de nosso passado, do sofrimento, da dor, da derrota, do desprezo. A nossa montanha, que não deveria ser nossa. Não deveria ser nossa, deveria ser apenas uma montanha. Não é nosso lugar. Ele é a única força que nos capacitará para deixarmos de rodear a montanha do nosso passado. Qual é a sua montanha? Qual é sua montanha? Qual montanha você tem rodeado por tempo demais? É chegada a hora de deixar essa montanha. É chegada a hora de seguir as instruções de Hashem. É chegada a hora de deixarmos de rodear a mesma montanha. Nem eu, nem você precisamos permanecer em nosso passado, nem em nosso presente como uma repetição ao redor de um monte que não vai nos levar a lugar nenhum. Porém, tudo pode mudar a partir do momento que tivermos contato com o sobrenatural de Hashem, com a atuação de Mashiach Yeshua verdadeiramente em nossas vidas, nos mudando por dentro. Yeshayahu, Isaías, capítulo 6, verso 5, diz assim, Yeshayahu 6, verso 5. Então eu disse, ai de mim, também estou condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábio impuro, vi com meus olhos o rei Adonai Tsevaot. Somente o sobrenatural de Hashem em nós nos trará mudança em nossas vidas. Somente o sobrenatural de Hashem fará realmente, nos trará e nos colocará e nos dará a oportunidade de enfrentarmos todas as lutas que nos espera. No que chamamos de desconhecido, tudo o que teremos de enfrentar diante de nós, mas também enfrentarmos algo conhecido, o pecado, que nos assedia frequentemente, a justiça consequente de nossas ações, o juízo que todos nós teremos de enfrentar. Isso nós sabemos. Sozinhos, pois, não haverá saída. Nós não temos
Nós não temos, sozinhos nós não temos como enfrentar. Nós precisamos de Hashem. As instruções ele nos deixou. Ele deixou tudo registrado. Não só para aquele tempo, para os dias de hoje, para a minha vida aqui, para a sua vida aí. O que temos que enfrentar, o que temos que passar. Meus irmãos, quando tivermos que enfrentarmos a justiça, o juízo, não haverá companhia para nós. Lá não haverá maridos, esposas, pais, filhos, irmãos. Cada um de nós será julgado segundo a proposta de que o livro determina sobre cada um, a alma vivente. Porque nós somos responsáveis por nossas próprias ações, por nossas próprias vidas. Somos responsáveis por nossas almas. Yohanan 16, a partir do verso 8, diz assim, João 16, verso 8. Quando ele, o Espírito, vier, mostrará que o mundo está errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não confiam em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês me verão, mas não me verão mais. E vocês não verão mais. Mas do juízo, porque o governante desse mundo já está julgado. Tendo ainda muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não as podem suportar nesse momento. Todavia, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por iniciativa própria, mas dirá apenas o que ouve e lhes anunciará acontecimentos futuros. Baruch Hashem. Quando aprendermos a viver pela Ruach HaKodesh, deixarmos de falar e simplesmente falar o que achamos, de falarmos o que temos ouvidos, nós teremos uma mudança em nossas vidas. Nós certamente que deixaremos de rodear a montanha. Meus irmãos, demos ouvidos àquilo que é de Hashem. Que nós tenhamos nossos ouvidos prontos a ouvir aquilo que vem de Hashem. Já tratamos diversas vezes como podemos ser os agentes do fazer, acreditarmos que poderemos entrar em uma relação sincera com Hashem por ativismo. Isso pode não dar certo. Posso acreditar que minha relação com Hashem se baseia pelo que penso, fazer o que para Ele, quando na verdade a única relação que podemos de fato desenvolver com Ele será quando permitirmos que Ele faça por nossas vidas, nos mudando como mudou o Yeshayahu. Meus irmãos, muito importante entendermos, muito importante analisarmos as vidas daqueles que vieram antes de nós, que está registrada na Santa Palavra do Eterno. Ali existem exemplos variados, exemplos de erros grotescos, exemplos de situações que não deveriam acontecer, mas aconteceram. Mas, através do sobrenatural de nosso Pai Eterno, grandes exemplos de mudanças, grandes exemplos de transformação, grandes exemplos de mudança de rota, voltar para o caminho, chuva verdadeira. Yeshua falou sobre o monte do fazer para fazer. Em Lucas 18, a partir do verso 11 e 12. Lucas 18, 11 e 12. O Parush em pé orava no íntimo. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como o resto da humanidade, gananciosos, desonestos, imorais, ou como esse coletor de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, e dou dízimos do que ganho.
jamais seremos por fazer, mas faremos sem peso algum quando formos transformados. Esse é o lugar que Hashem deseja que estejamos. Esse é o lugar que Hashem deseja para nós. Um lugar onde as brasas santas do altar dele podem nos tocar. Seja lá onde estivermos estacionados em nossas vidas ou dando voltas em montes de problemas, montes de obstáculos, montes. Deixemos os montes, meus irmãos, deixemos os montes. Eles não são para nós, não pertencem a nossas vidas. Não é nosso lugar. Não é nosso lugar. Quando transformados, nosso jejum terá sentido, nossas ofertas serão aceitas, nossas orações não serão tidas como abomináveis. Porque dura coisa e fazermos, mas não demonstrarmos mudança ou novidade de vida ao Eterno. A Ele, para Ele, e somente a Ele, ao Eterno. Nosso feitor, nosso Criador. Aquele que realmente zela por nós. No texto que lemos hoje na Brit Hadashah, em Yohanan 15, a partir do verso 1, fala sobre o único lugar de nossa permanência. Esse é o único lugar que podemos nos fixar. E eu quero especialmente aqui citar. Yohanan 15, 5. Eu sou a videira verdadeira. Vamos ler aqui 15, 5 e 6. Yohanan, João 15, versos 5 e 6. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. A menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como o ramo e secará. Esses ramos são espalhados e lançados ao fogo, onde queimam. Nosso lugar hoje é na videira. A videira verdadeira. Mas há muitos montes atraentes para cada um de nós. Temos muitos montes que nos chamam a atenção, que nos trazem aquilo que é fácil, a comodidade. Existem muitos montes atraentes. Os montes poderão nos parecer diferentes, mas o resultado deles sempre será tomar nosso tempo, o investimento de nosso esforço, sem mudança de vida do lado de dentro de cada um de nós. Deixemos os montes. Deixemos os montes. Deixemos de rodear os montes. Não é nosso lugar. Não é nosso lugar. Nosso lugar é estar unido à videira verdadeira. Nosso Senhor Yeshua, no centro da vontade de nosso Pai, o verdadeiro Deus. Baruch Hashem. Dessa forma, certamente não estaremos na videira verdadeira, mas estaremos em um lugar onde Hashem nos dirá. Velachen shevet bahar azeh. Vocês ficaram um tempo suficiente, tempo demais ao redor desta montanha. Meus irmãos, para concluirmos aqui, para nós fecharmos, e nos lembrarmos que temos que deixar a montanha, que temos que deixar de rodear a montanha, que essa é a mensagem de Hashem para hoje, para o nosso dia, deixar a montanha. Vamos nos lembrar que compete a nós, a cada um de nós, comparecer onde estamos hoje, entender, irmãos. Nós devemos entender onde estamos hoje. É o primeiro passo. Primeiro passo. Decidirmos se esse caminho realmente nos levará para onde desejamos ir. Onde queremos comparecer. Se não for que cada um de nós tenhamos coragem, se não for o local ideal, se não for aquele local preparado pelo Eterno, aquele local que Ele nos indicou, que nós tenhamos coragem e força de pedir ajuda a Hashem, reconhecendo e arrependendo sobre nossos caminhos.
nos colocarmos em arrependimento, mudarmos nosso caminho, mudarmos a nossa forma de andar, mudarmos a nossa forma de nos portar. Cada um de nós sabemos as escolhas de cada monte que circulamos, cada monte em nossas vidas, mas ao redor do monte não é nosso lugar. Yeshua disse que sem ele nada poderíamos fazer, mas na verdade o que ele quis dizer é que nada de bom podemos fazer. Claro que podemos fazer muitas coisas. Sem ele podemos fazer coisas erradas, coisas que nos trazem arrependimentos. O tempo que gastamos ao redor de nossos montes passados já deveriam ser para nós o motivo de não reproduzirmos isso novamente. Meus irmãos, montes passados não levam a lugar algum. E nós não devemos continuar. Nós não devemos reproduzi-los. Ficaram no passado. Mas somente em Yeshua, verdadeiramente, produziremos ou podemos produzir bons frutos, pois ele é a videira verdadeira de Hashem. Que cada um de nós aceite o desafio de abandonar qualquer monte de estagnação em nossas vidas e que desejamos estar na videira verdadeira, Yeshua. Esse, de fato, é o nosso lugar. Baruch Hashem. Senhor nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem um lugar e separou esse lugar para nós. O Senhor nos deixou o Mashiach Yeshua, a videira verdadeira, o centro de Sua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou um lugar, Senhor, o nosso lugar. Baruch Hashem. Bendito seja o Senhor, nosso Pai eterno. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem zelado por nós, Senhor, e nós acreditamos em Ti, Pai. Acreditamos, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor nos deixou, Pai. E te pedimos, em nome do Senhor Yeshua, que o Senhor, por favor, Senhor, nos conduza, Pai. Nos conduza a sairmos dos montes, Pai. Pai, parte de nossa iniciativa deixar os montes, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Se qualquer um de nossos irmãos que possa estar presente ou acompanhando essa transmissão que estejam dispostos a largar, a deixar seus montes, a deixar de rodear os montes, em nome do Senhor Yeshua, Pai, eu te peço que o Senhor ajude. Pai, por favor, Senhor, pegue por nossas mãos em nome do Senhor Yeshua. Nós nos colocamos à sua disposição, Senhor, e queremos sair desses lugares, Senhor. Queremos sair dos montes, Senhor. Pai eterno, em nome do Senhor Yeshua, nós não temos mais que rodear montes. Oh, Pai eterno, nós pedimos, Senhor, por teu favor, por favor, Senhor, por favor, ajuda-nos, Senhor, a estarmos no centro da tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar nosso lugar, a estarmos nos nossos lugares, em nome do Senhor Yeshua, aquele lugar que o Senhor nos reservou, nos preparou. Ó Pai eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, se alguém que está nos acompanhando, Senhor, que ainda não conhece a Tua palavra, ou que conhece ela pela metade, em nome do Senhor Yeshua, e tiver a vontade de participar, de verdadeiramente estar engajado, Senhor, na Tua obra, andando no Teu caminho, fazendo a Tua vontade, reconhecendo o Senhor como o único Deus e o Senhor Yeshua como o seu Salvador, e queira sair do monte, em nome do Senhor Yeshua, eu peço, Senhor, que o Senhor o receba. Em nome do Senhor Yeshua, Pai, eu peço que o Senhor esteja, Senhor, presente em cada vida, Senhor. Por favor, transforma. Por favor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos, e é o que a Tua palavra nos diz, que o Senhor zela pelo seu povo. Senhor, o Senhor sempre aceitou aqueles que quiseram adentrar ao povo, Pai. Baruch Hashem, o Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te peço, Senhor, que acolha nossas vidas. Senhor, guia nossos caminhos, por favor, Senhor, que estejamos em seus passos, Pai, e que saiamos, Senhor, dos montes, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor, encontremos nosso lugar na videira verdadeira, o nosso Senhor Yeshua, Baruch Hashem, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.